É um assunto assim que eu não gosto muito de trazer, não. Porque da ideia de fofoca, mas não é fofoca porque é um assunto que já foi público e está nos portais de notícia. O nosso podcast não é de fofoca. O nosso podcast é de falar sobre assuntos que acontecem no Brasil e no mundo com referências bíblicas. No Pará, está acontecendo uma situação muito constrangedora para a igreja e para o evangelicalismo nacional. O pastor, que é o vice-presidente do estado do Pará e é presidente em Marabá, pastor Salles, estava há 6 anos em um caso de adultério com a sua própria nora. Isso é chocante. É chocante. Só que aí tem muitas teorias envolvendo isso, né? Diz que o filho mesmo sabia e tal. É sobre toda essa situação. Mas, analisando esse fato, eu percebo que 2025 foi um ano de muitos escândalos. Muitos escândalos. Nessa questão moral. Teve o caso lá do Felipe Hayashi, parente lá do Theo Hayashi também. Caso do Paulo Júnior e tantos outros. O Paulo Júnior não foi correlacionado a isso, né? O que é que está acontecendo? Esses escândalos sempre existiram, mas não tinha rede social? Ou nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão mais entregues às suas naturezas? Eu acho que a natureza humana é aquilo que nós falamos agora, há pouco, logo no começo do programa. Cada um de nós, se a gente não vigiar, a gente tem o potencial para fazer tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais, se a gente não vigiar. Quando a gente olha, porque assim, é muita coisa envolvida, né? Tipo assim, adultério, tá, tudo bem. O homem, a carne é fraca, não sei o quê. Mas a esposa do meu filho não combina, né? Então, é uma coisa mais chocante ainda. Que, vamos lá, na linguagem jurídica é como se fosse um agravante. Com agravante. Acaba Então, sendo você bizarro, tem né? um crime com agravante, né? Então, é uma coisa mais chocante, mais feia e tal. Agora, eu não sei como que os irmãos da igreja estão, mas o meu coração está com esses irmãos, porque a gente vive falando de Jesus Cristo, aquele que perdoa pecados, aquele que perdoa o pecador. E quando acontece isso, a gente tem que se comportar como alguém assim. Nem todo mundo confessa o pecado sem que ninguém descubra. E a prova está lá em João capítulo 8, Jesus falando com a mulher que foi pega no ato do adultério. Não é que ela se converteu, se arrependeu, foi lá e confessou. Não, ela foi pega, ela foi exposta. E como que a gente se comporta assim? Por exemplo, quando chega em mim isso, eu lamento, cara. É uma coisa muito... É um lamento, que a minha alma sente dor diante disso. E tudo que eu quero é que, sabe, me falta aqui a palavra, as pessoas envolvidas, elas se arrependam. É muito importante que elas se arrependam. A Bíblia diz que aquele confessa e deixa alcança misericórdia. E é possível que haja misericórdia de Deus, mas a gente tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa, Fábio, é o que eu desejo para a tua alma, e outra coisa é a administração eclesiástica, que é o rombo que fica na questão da igreja local. Então, máximo de graça para que a sua alma se arrependa, se reconecte com Deus, encontre Deus, tenha um discipulado, um tratamento, não sei o que lá, tudo. Agora, não dá para essa pessoa continuar à frente desse trabalho. As pessoas, eu não sei a quantas andam isso, eu soube só também muito por cima, não conheço esses irmãos, mas o meu coração está com essa igreja e orando para que isso se resolva o quanto antes, para que um homem de Deus assuma, para que o que tiver de vir à tona já venha logo, já resolve logo, e que cada irmão, especialmente os irmãos de Marabá, funcionem como crentes maduros diante do pecado de alguém. E olhem para Jesus. Por isso a Bíblia diz que a gente tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque se a gente olhar para o homem, a gente cai. Então a gente tem que sempre olhar para Cristo, porque Ele nunca decepciona.
É uma situação até ruim de falar, porque o senhor acredita que uma situação dessa coloca em descrédito o evangelho? Acredito. Porque vinha público, né? Antigamente, quando ocorriam esses escândalos, ficavam na comunidade local. Dificilmente saía até para outros estados porque não tinha rede social. Geralmente, quem levava os escândalos de um estado para o outro, era o pregador, né? O pregador ia pregar lá, alguém ia lá contar o que aconteceu e esse pregador saía contando em outro estado. Hoje não. Eu nunca parei para fazer essa conta de quem leva, mas quando acontece, por exemplo, um caso de pedofilia com padre, lembra que tinha muito Sim. no Brasil? Eu me entristeço. Não é porque eles não são evangélicos porque, assim, tem violência, tem... Ainda mais, nesse caso, é mais grave ainda. Quando acontece no nosso quintal, claro que a gente se entristece, né? E... Enfim, é difícil, eu não sei os detalhes, né? Mas que a pessoa que é culpada, a casa caiu. Então, a casa caiu, tá. Aquele que confessa e deixa, alcança a graça, a misericórdia de Deus. Que a irmã, esposa do pastor que foi traída, né? Ela tenha apoio, base, apoio, gente perto para lidar com isso. Porque imagina, cara, é com a sua nora, que você trata como nora. Pra mim, eu sou sogro, né? Então eu tenho uma filha já casada. Então meu sogro é um filho, né? Vira um filho pra você. Então, quer dizer, é uma coisa impensável, né? Então você fala assim, como é que a gente faz agora? Então que tenha base, os irmãos de Marabá, ao invés de ficar esticando mais o assunto, orem por ela, orem por eles, orem por essa família que entrou, que caiu em desgraça. Existe uma família que precisa de oração, de restauração. Se nós pregamos a Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré, ele é aquele que perdoa, ele é o Salvador, não tem como eu colocar fora do campo de salvação de Jesus de Nazaré um caso como esse. Então, é lamentável, é feio. Se você perguntou assim, mas isso você não acha que mancha? Mancha. Macula. Dá ponto negativo, é horrível. Mas a igreja, o problema é que a igreja acaba se tornando um escárnio, né? Acaba não tendo, entre aspas aqui, moral para corrigir os imorais. Por causa de porque quando você vai tentar corrigir... venderam para você, então, que a igreja é um lugar de perfeitos, né? Então não é. Não é, mas as pessoas esperam a perfeição, né? Da igreja, né? Então as pessoas estão com a concepção errada. Elas estão com a concepção errada. A igreja não é lugar de gente perfeita. Entende? Não existe essa igreja que tá todo mundo que tá lá é branquinho, purinho, não sei o que. Agora mesmo falamos sobre isso. As pessoas veem o que elas querem mostrar, o que a outra quer mostrar. Não adianta. Agora, acho que a igreja de Marabá tem uma oportunidade fantástica de agir como adultos na fé agora. É agora. O pastor tem que ser responsabilizado, quem cometeu o pecado tem que ser responsabilizado, afastado, discipulado, cuidado, tratado, disciplinado, excluído, que seja, não sei, se for um impenitente, tem que ser excluído. Agora, tratem isso como adultos na fé. Cuidado, porque para expor já tem tanta gente fazendo. Então agora a luta é a igreja local. Porque hoje a internet, cara, dá uma proporção gigantesca, né, Fábio? Fora as teorias das conspirações, né, que começam a surgir. Narrativas, verdades. Como eu não sei, não tô acompanhando, mas... tem que tomar que cuidado Deus tenha agora. Misericórdia. Tem que tomar cuidado também em ficar repassando notícias, né? Mas não é isso que a gente tá fazendo? Não, porque a questão é notícias falsas do assunto, né? Então... É porque, se pegar o que eu nem trago aqui à tona o que alguns jornais local está falando sobre o ocorrido, entende? Por isso eu falo, a igreja de Marabá tem uma oportunidade agora de mostrar que são adultos na fé e tentar lidar com esse problema
enfim, com caráter cristão. Eu acho que os irmãos vão conseguir superar isso aí. Pastor, e para 2026, próximo ano aí, se Jesus não voltar, a igreja e a liderança precisa estar mais no altar, consagrada ao Senhor, para evitar esse tipo de escândalo. Mas a maioria das igrejas é consagrada ao Senhor mesmo, Fábio. O escândalo, quando acontece, quantas milhares, talvez milhões de igrejas existem? Quantos aconteceu isso? Do cara ficar com a nora. Pode ser que já aconteceu outras vezes. Eu me lembro do pastor Adir, lá da Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo, que mandou matar a nora. Então, horrível. Era meu amigo. Horrível. Agora, isso não acontece, isso não está acontecendo com todo mundo. Cuidado para a gente não generalizar. A gente tem essa tendência de generalizar. Entende? Tem muito pastor homem de Deus. A maioria dos pastores são homens de Deus. Eu acredito assim. A maioria dos pastores tentam viver uma vida santa, consagrada ao Senhor. Como todo crente. Como todo crente, né? Então, esses escândalos, os erros, são exceções. São exceções. Se não fossem exceções, o tempo todo a gente ia ficar vendo isso. O tempo todo, sem parar. O grande problema, o que eu estou tentando pontuar aqui, é que as pessoas fazem escárnio e tentam levar ao mundo ter a percepção que isso é a igreja. E não é a igreja. Então, mas aí nada que a gente possa fazer aqui vai resolver isso. O que a gente pode fazer é o seguinte: orar pela igreja, pela família. Por exemplo, eu ainda não orei por eles, mas saindo daqui, tenho esse compromisso, porque é muito fácil falar, mas nosso papel é também orar, né, para que, especialmente as pessoas que foram acometidas ali no primeiro grau e a igreja local, porque ficar falando, a internet é um palco para opiniões, cara. Opiniões. Então eu falo aqui o que eu acho de que fulano que caiu, você fala o que você acha. Tá, mas quantas vezes nós oramos por essas pessoas? Pela igreja local lá. Por exemplo, eu ainda não orei. Foi ontem que eu descobri essa história toda. Foi ontem também que eu vi. E ontem eu vi. Agora a gente tá falando agora em Curitiba, né? Eu vim pra cá de moto. Eu fiz uma viagem longa de moto. Então não tive tempo. Não parei. Mas agora falando aqui, por exemplo, você orou por eles? Eu orei ontem quando eu fiquei sabendo. Eu não orei. Dei uma olhada à noite. Vi algumas coisas. Sabe? Então. Eu parei assim. Eu fiz uma análise, né? Eu fiz uma análise e falei, poxa, eu fiquei triste a priori, me deu um sentimento de muita tristeza por ver um pastor que seria uma referência no estado, uma família que pode ser desestabilizada, destruída. E o que me fez chorar, de verdade, e até me emociona falar, é que tem uma filha envolvida, né? Então. Na questão, que aí uma teoria diz que é do pai, do sogro, do pai ou do filho. Diz que tem que fazer até um exame para ver de quem é a filha. Imagine a situação dessa família agora. O que isso pode acarretar nessa menina agora que parece que já é uma mulher, fez formatura e tudo. Mas imagina o emocional dessa família, dessa casa, até os envolvidos, né? Até no caso, não sei nem o nome que dá, até os vilões da história. Os adúlteros, quem cometeu a prática, até eles estão desestabilizados, porque, querendo ou não, a exposição traz vergonha, traz ruína, né? Então, que cada crente, né, para trabalhar para Satanás já tem. Então, falta bases do evangelho aí, que cada um de nós possa agir ou reagir como Cristo. Que Deus tenha misericórdia, né, pastor? Exatamente. Tenha misericórdia de nós e, enfim, todos nós temos as nossas mazelas, fragilidades, e que não sejamos objetos de escândalo. Sejamos aí alguém que venha honrar a Deus e honrar o evangelho. Pastor César, muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, de estar aqui com você hoje. Um privilégio. Só uma pergunta, o senhor vai passar a virada de ano de branco? Claro, todo ano. 7 pulinhos na Todos onda 7 também? pulos, claro. 7 pulos também? 7 pulos, claro. O senhor tem esses rituaizinhos, né? Não posso perder, né? Simpatia. Você faz? Sabe que você vira corte, né? Não faz a corte, não faz. Você faz simpatia também? Não, claro que não. Eu nunca. Eu acho que não tem uma calça branca, não tem nada branco.
Não tenho, eu tenho camiseta branca, eu acho. Camisa. Os irmãos do comentário tá observando que você tá de short, né? O Léo colocou a câmera, olha lá. Obrigado, Léo. Valeu. Colocou a câmera atrás. Quem tem o Léo como operador não precisa de inimigo. Mostrou lá, ó. Mostrou o short lá, ó. Que isso? Esse short. O pessoal tá comentando aqui, ó. O pastor César tá bem à vontade de short e tal. Eu tô de férias, irmão. É que ele tá na praia, aqui, ó. Curitiba, região praiana. Que praia? O quê? Aqui nem tem praia. Região praiana. Não vou ficar de branco, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, não vai, tá né? tudo certo. Pastor, pra gente encerrar. Você fica tudo de branco? Não tem como, pastor. Não. Eu posso... Tem não sim, tem velho. como. Se eu colocar de branco aqui, aparece alguma coisa preta. Sempre vai ser preto e branco, não adianta. Não tem como ficar de branco. Não fico, não. Eu nunca tive essas Superstição. né? Essas frescuras assim também. Natal, eu vejo o pessoal colocando vermelho e tal. Aí chega a virada do ano, tem o pessoal, se você colocar amarelo, você tá atraindo riqueza, prosperidade. Se você colocar branco, você tá assim, atraindo pessoal, paz. não sei quanto tempo faz que a pessoa faz isso, mas parece que faz muitos séculos já. Não tá funcionando, né? Então, melhor deixar quieto. Né? Eu só evito colocar preto, né? Assim, virada de ano. Assim, eu acho que estranho, fica estranho, né? Colocar preto. Olha, sinceramente, eu não tenho noção que roupa que eu fui virado ano passado. Eu também não sei, eu não. Eu vou com a roupa que eu tiver do dia a dia. Aí, tá bom. Chinelão no dedo, pronto, acabou, né? E pastor, o que tu acha dessas campanhas de início de ano que tem muito nas igrejas, né? Eu acho que a intenção é interessante, é uma intenção boa, mas que não vai funcionar, né, pra todo mundo. Mas funciona pra alguns, né? Então, não é que sei lá, eu acho que a intenção é sempre boa, orar, né, pelo